Plano de Estudo Tutorado PET, o primeiro ano, volume 5, Química. Semana 2, nosso tema é ligação iônica. Então aqui, como nós podemos ver aqui inicialmente, a ligação iônica ela sempre vai se dar por pelo menos dois elementos. Como o nome já indica, íon é qualquer coisa que tenha carga elétrica, diferente de zero. Então, necessariamente, para ter atração para formar a ligação, tem que ser cargas opostas. Então nós vamos ter alguém perdendo elétrons, ficando positivo, e alguém ganhando elétrons, ficando negativo. Então a ligação iônica se dá entre íons de cargas opostas. E como que nós vamos ver essa tendência? Na tabela periódica, nós temos que os elementos que estão do lado esquerdo, os metais, eles são maiores, têm raio maior, e a tendência é que percam os elétrons da camada de valência. Os elementos que estão à direita, com exceção dos gases nobres, são os não metais, são elementos menores, comparando o mesmo período, e a tendência é que eles ganhem os elétrons que precisam para completar a camada de valência. Então, lembrando lá da aula da tabela periódica, olhando a tabela periódica, as famílias A, que são essas colunas mais altas, A1, A2, A13 até a 17, e a 18 também, a 18 são gases nobres, o número da coluna indica quantos elétrons tem na última camada. Então, família 1 tem 1 elétron, vai perder esse elétron, vai ficar mais 1. Família 2 tem 2 elétrons, vai perder os 2 elétrons, vai ficar mais 2. Família 13, 3 elétrons. Família 14, 15, 16, 17. É só olhar o último dígito. Família 16, 6 elétrons. Família 17, 7 elétrons. Segundo a teoria do octeto, eles vão ficar estáveis quando ficar parecido com o gás nobre do mesmo período, ou seja, com 8 elétrons na última camada. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, como é que eu faço uma ligação entre o lítio e o oxigênio? Você vai na tabela periódica, localiza o lítio, ele tem carga mais 1. Oxigênio está na família 16, tem 6 elétrons, ele quer ganhar 2, vai ficar menos 2. Você junta os dois, inverte a carga, igual vai ser mostrado aqui. Então, olhando aqui o exemplo, NaCl, nós temos aqui o Na, que é esse aqui que os elétrons estão nessa cor aqui, meio salmão, meio rosa. Na primeira, segunda, terceira camada tem um elétron apenas. Então, é muito mais fácil ele perder esse único elétron do que ele ganhar 7. Por quê? Porque se ele perde esse último elétron, na camada anterior ele tem 8 elétrons. E a teoria do octeto diz que o átomo fica estável com 8 elétrons na última camada. Já o cloro, que os elétrons estão indicados na cor azul, na última camada ele tem 7. Então é mais fácil ele ganhar 1 do que ele perder o 7. Então esse elétron do sódio vai ser transferido para o cloro. Então na ligação iônica nós temos uma transferência efetiva de carga. Um perde, um ganha. Normalmente o metal vai perder o elétron e o não metal vai ganhar. Então depois de transferir essa carga, o que acontece? O sódio positivo é atraído pelo cloro negativo e vice-versa. E aí os dois formam a ligação iônica. Aqui uma outra maneira de representar, estamos indicando aqui o símbolo do elemento e os elétrons da última camada. Ele está indicando aqui com X e com bolinha só para diferenciar. Então, o sódio, que é um metal, que tem tendência em perder elétrons, ele vai perder esse elétron para o cloro, que é não metal, que tem tendência em ganhar. Então vai ser transferido esse elétron. Então agora, o sódio tem um elétron a menos. Então, ele tem cargas positivas a mais. Se a gente lembrar lá dos modelos atômicos, o núcleo tem o próton, que é positivo, e a eletrosfera tem o elétron, que é negativo. Quando a quantidade de prótons e elétrons é igual, a soma de positivos e negativos dá zero, significa que ele é neutro, não tem carga. Aqui o que está acontecendo? Ele perdeu um elétron, então ele tem uma carga positiva sobrando, por isso ele está positivo. O cloro foi o contrário, ele ganhou um elétron. Então ele está negativo, ele tem uma carga negativa a mais. E por atração eletrostática, as cargas opostas se atraem. Se acontecer do átomo tiver mais de um elétron para doar, ele vai doar. Porém, essa doação é feita sempre de 1 em 1 elétron. Lembra da propriedade periódica? Energia de ionização. Nós temos a primeira energia de ionização, a segunda energia, a terceira e assim sucessivamente.
Então, um elétron de cada vez vai ser transferido. Então aqui, ó, um magnésio que quer perder 2 elétrons precisa se combinar com 2 cloros. Por quê? Porque cada cloro só pode receber um elétron. E ele vai doar, o magnésio, 2. Então eu preciso de um magnésio para 2 átomos de cloro. Para a gente fazer a fórmula, é bem simples. Ó. Aqui está representado com A maiúsculo e B maiúsculo os elementos. O que a gente vai fazer? Na inorgânica, nós escrevemos o positivo do lado esquerdo. O A é positivo, olha o sinalzinho no mais aqui. O B é o negativo, na inorgânica fica à direita, o negativo aqui no Y. Então, vamos supor que ele perdeu 5 elétrons, então ele fica mais 5. E se o B ganhou 5, ele vai ficar menos 5. Quando nós formos fazer a fórmula do composto iônico, nós vamos inverter. Esse mais X aqui vai vir para o B, na parte de baixo, e vai perder o sinal. Esse menos Y, que é a carga do B, vai vir aqui para baixo no A, sem o sinal, e aí nós formamos o composto. Aqui em cima está mostrando a troca de elétrons. O alumínio, família 13, tem 3 elétrons, metal perde os 3. O flúor, que é da família 17, tem 7 elétrons, ganha 1 cada. Então eu preciso de 3 flúor para cada átomo de alumínio, que está representado na equação aqui. Então depois que a gente faz essa inversão aqui, escrevemos a fórmula do composto iônico, que é o que está representado aqui na equação, com esse AlF3. Aprofundar um pouquinho alguns conceitos que não veio na apostila do PET, algumas propriedades apresentadas pelos compostos iônicos. Então, primeira propriedade aqui que a gente percebe num composto iônico. Todo composto iônico ele vai apresentar um retículo cristalino. Ele vai ter cátions intercalados por ânions, ou seja, em volta de um elemento positivo tem elementos negativos. Em volta do elemento negativo tem elementos positivos. A gente pode ver aqui nessas duas figuras. Se você olhar uma bolinha que está sendo representada, pode escolher qualquer uma delas. Ó, a bolinha roxa aqui é o sódio. Em volta dele, ó, à esquerda, à direita, em cima e embaixo, à frente e atrás, tem cloro. Se você olhar a bolinha verde, que é o cloro, à direita e à esquerda, em cima e embaixo, à frente e atrás, tem sódio. Então está intercalado para evitar a repulsão e essa atração mantém o retículo estável. Os compostos iônicos são sólidos de temperatura ambiente. Todos os compostos apresentam um estado sólido, quando em condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Eles têm elevada dureza. O que é a dureza? É a capacidade do material apresenta de riscar um outro material. No caso de compostos iônicos, todos eles apresentam essa característica. Então, quando você passa o lápis no papel, você vai riscar o papel. Apresentam baixa tenacidade. O que é esse termo tenacidade? Ele está relacionado com a resistência mecânica que o material apresenta quando submetido a uma força externa. Os compostos iônicos são pouco tenazes. Um cristal de cloreto de sódio, de sal, por exemplo, você pegar um sal grosso, você dá uma batida nele, não precisa colocar muita força, você o quebra. Então ele não tem tenacidade, ele não tem resistência a atrito mecânico. Todos os compostos iônicos possuem elevados pontos de fusão e de ebulição. Isso ocorre porque eles são formados pelo retículo cristalino. Os íons, os cátions e o ânion, interagem de forma eletrostática, que é essa força que atrai os íons de cargas opostas uns com os outros, ou seja, eles vão se atrair mutuamente. Então nessa rede de um monte de íons, eles vão ter uma boa atração ali. Então vai manter os íons bem coesos, bem juntos, bem presos ali. Para que eles sejam separados é necessário uma grande quantidade de energia. Portanto, como temperatura é medida de energia, nós vamos precisar de uma alta temperatura para conseguir separar isso aí. Eles conduzem corrente elétrica quando estiverem em solução aquosa. Quando você coloca o composto iônico na água, a água dissocia, separa os íons. Então, se nós temos ali na água íons, ou seja, pode ser molécula, pode ser átomo, pode ser o que for, mas tem carga elétrica, significa que a corrente elétrica, que é um fluxo de elétrons, tem facilidade de passar, porque você tem íons para transportar esses elétrons. Eles conduzem corrente elétrica nos estados líquido e gasoso também. Então, quando ele está fundido, ou seja, estado líquido, os íons estão mais livres e vai conduzir corrente elétrica. No estado gasoso também, por causa da alta energia, os íons vão estar mais separados.